Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Muitas vezes, né, a Arua, ela faz com que eu venha a falar de certas coisas aqui, um pouco no improviso, mas eu não posso deixar passar a oportunidade porque é necessário falar, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a hipocrisia, tá? E eu gostei muito, como é algo que eu estou improvisando, eu gostei muito desse texto. É um texto de um site cristão, tá? Então vai ter nomes, né, que eu realmente não uso, mas também eu não sou, irmãos, obcecada por isso, tá? Porque eu entendo que cada um tem o seu tempo de amadurecimento, tá? Muitas vezes a gente no rigor, né, de querer impor alguma coisa para alguém que não está maduro, né, na fé, ou não é a hora ainda, não chegou a etapa de techuvá dele ter acesso a essas informações, a gente acaba perdendo essas pessoas ao invés de ganhá-las para o reino, né? Então eu sempre deixo bem claro que eu fui chamada para fora da igreja pelo Todo-Poderoso através de sonhos, através de revelações, através de muitos sinais, tá? E foi me apresentado o nome, tá? E eu tenho testemunho aqui, vocês podem acessar esse testemunho, eu posso até deixar o link para vocês. E então, irmãos, eu uso os nomes hebraicos, tá? Porque o hebraico, eles nos dá uma riqueza muito grande de entender o próprio sentido, né, de cada palavra, o que ela quer dizer. Não é simplesmente algo aleatório, tá? Bom, aqui, esse site aqui que se chama bibliaon.com, ele coloca aqui 6 versículos que mostram o perigo da hipocrisia, tá? A palavra hipocrisia deriva do vocábulo grego hipocrisia, exatamente como no português, né? Que quer dizer ator, significando aquele que finge ou engana. O significado de hipocrisia na Bíblia está relacionado ao pecado de falsidade, engano e maldade. A prática de dissimular declarando crenças, sentimentos ou virtudes que não possuímos é considerado hipocrisia. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. É exatamente assim que a hipocrisia funciona. Quando fingimos o que não somos, o que não sentimos ou o que não cremos na verdade, estamos sendo hipócritas. Essa tentativa de enganar e distorcer a verdade é tão séria que a Bíblia alerta-nos muitas vezes sobre esse perigo. Veja alguns versículos. Os hipócritas serão retirados do reino de Yahweh, tá? Matitiarro, capítulo 13, verso 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Na parábola do joio e do trigo, Yahushua ensina sobre a realidade de algo que aparenta ser o que não é. O joio é uma erva daninha que cresce nas plantações de trigo. Devido à semelhança, os agricultores preferiam deixar que ele permanecesse até o amadurecimento do trigo para que na colheita fosse arrancado e lançado no fogo. O joio é uma espécie de metáfora para hipócritas que até convivem no meio dos cristãos, mas não são verdadeiros. No fim, o trigo, os filhos legítimos, será separado do joio, daqueles que são falsos, e este será retirado do reino de Arro, né, o joio. Segundo, o hipócrita não enxerga os seus próprios problemas. Eu gostei muito dessa parte aqui, irmãos. O hipócrita, verdadeiramente, ele enxerga somente o problema que está nos outros, tá? É conforme o que está escrito em Matitiarro 7,5.
Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Matitiarro 7, 3, 5. Uma das dificuldades daqueles que dizem viver de uma realidade e vivem outra completamente diferente é que passam a não enxergar as suas próprias falhas e enganos. Eles veem a todo tempo os erros alheios, os problemas e o que os outros fazem de mal, mas nunca reconhecem que eles próprios precisam e podem melhorar em vários sentidos. Não querem enxergar nem retirar as suas próprias falhas antes de poder alertar os outros. Os hipócritas também desconfiam de tudo e todos. Na verdade, agem assim porque eles próprios são capazes de fazer todo o mal que sugerem que outros estão fazendo. A mais pura realidade, irmãos. Terceiro, o hipócrita não merece confiança. Provérbios 25, 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Provérbios 25, 19. A Bíblia alerta para o descrédito que o hipócrita manifesta. Independentemente de quem são, do que fazem ou de onde podem ter influência, quando é reconhecida a sua prática de hipocrisia. É comum as pessoas à sua volta se afastarem. Mesmo amigos, colegas chegados sabem que não se pode confiar em quem age com hipocrisia. No momento da dificuldade, as pessoas sabem que não podem recorrer ao apoio do hipócrita. 4. A hipocrisia contamina e cresce como fermento. Lucas 12, 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Yahushua começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Yahushua alerta aos seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Fermento é uma substância que, em pequena quantidade, ao ser misturada à massa do pão, a faz levedar e crescer. Aqui o fermento dos fariseus é a hipocrisia, que, sendo aparentemente inofensiva, causa um grande e crescente mal. Os fariseus, tal como os religiosos falsos dos dias de hoje, vivem uma vida dupla, corrompida, contaminando a outros para agirem da mesma forma. Matitiarro 23, 28. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Muito bom esse versículo, irmãos. Até vou ler de novo. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Nessa ali Yahushua falando sobre os fariseus, né? E quantos fariseus, irmãos, tem, né, nos dias atuais? Quantos fariseus? Tá? E eu não estou falando aqui do povo judeu tão somente, não. Não, irmãos. Estou falando que existem muitos fariseus nos judeus messiânicos, tem muitos fariseus, né, nos Netzarim, tem muitos fariseus em todos esses grupos que se dizem despertos, né? Eu sei, porque eu já passei por muitos. Eu tô nesse processo de Teshuvá há 8 anos, tá? Eu já convivi com várias pessoas, irmãos. Eu sei que o único que pisou, que foi assim, perfeito, foi o Mashiach que pisou aqui na terra, né? Eu sei. Só que a hipocrisia, ela vai além, né? Errar todo mundo erra, né? Só que a hipocrisia é tudo isso que nós estamos lendo aqui. A pessoa acha ainda que está certo, tá? Esse é o problema do hipócrita. Ele não tem humildade. É uma pessoa orgulhosa. Ele não tem humildade para reconhecer os seus próprios erros. 5, não dê ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas.
1 Timóteo 4, 1-2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então, esses ensinamentos de demônios, né, espíritos enganadores, vêm dos hipócritas e mentirosos, tá? Nestes versículos, vemos que dar atenção a ensinos falsos, vindos de pessoas enganadoras, pode levar muitos a abandonarem a fé verdadeira em Yahushua. E eu iria além, eu iria mais adiante. Não é nem ensinos falsos, tá, irmãos? Às vezes a pessoa está falando conforme as Sagradas Escrituras, só que qual é o fruto que essa pessoa está produzindo na sua vida? Porque uma coisa é falar. Falar, todo mundo fala. Aqueles que conseguem falar, é só abrir a boca e falar, tá? Agora, produzir frutos, isso é muito diferente. E a gente sabe que toda árvore que não der bons frutos será cortada, queimada, né? Então, vai além do que um ensino falso. Quando é ensino falso, ainda eu acho que é mais fácil para quem lê as Sagradas Escrituras detectar, né? É difícil para quem não lê. Mas para quem lê, é fácil detectar o erro. Mas e quando está ensinando algo verdadeiro, mas esse algo que está sendo ensinado está vindo de um hipócrita, né? Está vindo de uma pessoa que não produz bons frutos, né? Então fica complicado, irmãos. Vivemos estes últimos dias e sabemos que, infelizmente, muitos caem em armadilhas tramadas por falsos mestres e pessoas hipócritas. Ore e esteja alerta para não agir como um hipócrita, nem ser enganado por ensinamentos falsos de homens mentirosos. Sexto, fuja e previna-se contra toda hipocrisia. 1 Pedro 2:1. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Livrem-se. Lembre-se que Yahushua é a verdade, por isso o Todo-Poderoso tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam a justiça pela fé, pela emuná. Fidelidade. Seja genuíno e transparente nas suas relações, custe o que custar. Yah não compactua com fraudes de caráter, mas perdoa quando nos arrependemos e deixamos as falhas. Abandone todo engano, maldade, inveja, hipocrisia e deseje viver uma nova vida com Yahuwah. Shalom.